O Vozes dos Biomas está no ar. Confira a entrevista de hoje e vem com a gente! Você sabia que durante a Conferência Rio+20 em 2012 houve a primeira Conferência Regional de Desenvolvimento Sustentável do Bioma Caatinga? E que este evento resultou na carta ou declaração com 56 compromissos firmados, reunindo gestores públicos, parlamentares, representantes do setor privado, academia e pesquisa e do terceiro setor. Pois é, um assunto que não deve ser esquecido apesar dos anos que vão passando, e faz parte dos objetivos de um observatório da Caatinga em gestação, uma forma de envolvimento participativo e monitoramento cidadão. E o resultado desse processo também foi um livro, chamado O Mundo da Caatinga, com bastante informações a respeito do bioma. O tema do episódio de hoje do programa Vozes dos Biomas, Blog Cidadãos do Mundo, jornalista Sucena Skradareski, é o exercício da sociedade civil no monitoramento do bioma da Caatinga. Para falar a respeito dessa experiência, nosso 83º convidado é o ambientalista cearense Francisco Bezerra, graduado em Letras pela Universidade Federal do Ceará e em Jornalismo pela Universidade Gama Filho. Ele é professor de língua portuguesa, literatura e redação e radialista. Bezerra é presidente do Instituto Nordeste 21, que existe há 13 anos, e já realizou 2 conferências entre 2012 e 2018. Como resultados dessas iniciativas, houve o lançamento da publicação O Mundo da Caatinga e a proposta da criação do Observatório da Caatinga, que está em fase de implementação. Os assuntos abordados no observatório vão de biodiversidade a clima e ciência e tecnologia. Seja bem-vindo, professor Francisco. E a primeira pergunta, que eu dirijo ao senhor é que o senhor conte para a gente qual foi a motivação para a criação do Observatório da Caatinga e em que fase de implementação se encontra hoje. Boa tarde a você, amiga. É um prazer falar para o Vozes dos Biomas. E, assim, eu comecei minha vida profissional como professor nessas 3 áreas, formado que fui em Letras, como você bem relatou, e depois eu virei jornalista político. Acompanhei os bastidores da política do Ceará. Através da cobertura jornalística política, que eu participei ativamente da ECO 92. E essa experiência me marcou profundamente. E foi a partir da ECO 92 que eu pude ler um pouco mais, me aprofundar um pouco mais na questão ambiental. E, após muitos anos de experiência, passando por redações de jornal, de televisão, de rádio, eu deixei de ensinar e virei só jornalista. E em 2008, compreendendo toda essa complexidade da questão ambiental, a gente criou aqui no Ceará o Instituto Nordeste 21, do qual eu sou presidente. E entre um dos eixos de atuação do Instituto está a questão ambiental, porque nós trabalhamos no Instituto com educação, cultura, ciência e tecnologia e meio ambiente. Em 2010, eu participei da ICID mais 18. A ICID vem ser a Conferência Mundial
sobre as áreas desérticas e semidesérticas. Essa conferência mundial aconteceu aqui em Fortaleza, no Ceará, e eu fiz, à época, inclusive, publiquei uma revista bilingue, português e inglês, da cobertura da ICID, a ICID mais 18, que a primeira aconteceu em 92, que antecedeu a ECO 92, e o organizador, o grande organizador da primeira e da segunda ICID, que é essa Conferência Mundial sobre Áreas Desérticas e Semidesérticas, é o professor, o administrador, o professor Rocha Magalhães, que foi do Banco Mundial, foi secretário de Planejamento do Ceará, trabalhou muitos anos na CGE, em Brasília, e ele organizou essas duas conferências mundiais. E depois de 2010, conversando muito com ele e com outros estudiosos da questão ambiental, o Instituto resolveu organizar a primeira conferência da Caatinga, em 2012, pela nossa experiência anterior de ECO 92 e a experiência das duas ICID. E negociamos primeiro com o governo do Ceará, em seguida com o Banco do Nordeste, Ministério do Meio Ambiente, de sorte que nós pudemos organizar a primeira conferência da Caatinga em maio de 2018. Nós organizamos essa primeira conferência, que se realizou aqui em Fortaleza, na sede do Banco do Nordeste, com a participação dos Ministérios da Integração Nacional, Meio Ambiente, governos de Estado, onde existe o bioma Caatinga. E essa conferência, ela nos possibilitou, foi através da conferência, a primeira conferência da Caatinga, que nós conseguimos introduzir nas discussões da Rio+20 o debate numa mesa paralela sobre o bioma. Nós tiramos da conferência, além dessa participação na Rio+20, nós tiramos uma declaração da Caatinga, um documento onde constam 56 propostas de manejo sustentável da Caatinga, e assinadas por todos os atores que participaram ativamente da primeira conferência. Então, essa primeira conferência ela foi plena de êxito, até porque, Sucena, nós partíamos de um norte. Qual era o norte? Em 2009, o Ministério do Meio Ambiente fez uma pesquisa sobre a Caatinga. E essa pesquisa apontou que 46% do bioma já estava degradado. Então, nós partimos desse norte, que foi essa constatação, esse diagnóstico sobre o bioma, e decidimos que era importante reunirmos todos os atores envolvidos com a Caatinga nessa primeira conferência. Além disso, nós conseguimos produzir o livro O Mundo da Caatinga, que talvez seja hoje o maior almanaque, eu diria até um almanaque, uma enciclopédia sobre a Caatinga, porque nós fizemos uma pesquisa profunda, fizemos o levantamento da fauna, da flora, da geografia da Caatinga e até a cultura da Caatinga. Então, é um livro muito completo, ele é bilíngue, português e inglês, e este livro representou para nós um marco do ponto de vista da gente se apresentar para o mundo e apresentar um bioma que é muito importante, que é relevante, e, ao contrário do que muitos dizem e atestam, é um bioma rico, exclusivamente brasileiro, presente em quase 100% do território nordestino
e presente também no norte do estado de Minas Gerais. Eu acho que a presença da caatinga em Minas é como se fosse um pegar de mãos da região Nordeste abraçando a região Sudeste brasileira. O senhor pode dar alguns exemplos a respeito das 56 propostas antes de ingressar para a segunda conferência? Bom, a gente chegou à conclusão de que havia uma exploração, sobretudo no setor de madeiras, nesse manejo, nas queimadas, na desertificação, porque é a partir da má utilização tanto da vegetação quanto do solo, e também a convivência com o clima. Então, esses foram os fatores diagnosticados como sendo preponderantes para um agressivo processo de devastação da caatinga. Então, são propostas voltadas para a implementação de políticas públicas ou privadas que garantam a exploração vegetal racional, né? Que garanta a sustentabilidade, o manejo sustentável, sem destruir o bioma. Então, nós chegamos à conclusão que os agentes públicos, através dos organismos federais, estaduais e municipais, com foco na região nordestina, sobretudo, eles teriam um papel fundamental na difusão de propostas que garantissem esse manejo sustentável da caatinga, já que há uma exploração muito grande da nossa vegetação para a utilização em fornos dos vários tipos, né? E estava havendo uma utilização não planejada, não sustentável. E esse documento ele apresenta uma série de iniciativas que partem, sobretudo, dos poderes públicos constituídos nas 3 esferas, mas também é uma conclamação à sociedade civil, às instituições que trabalham nesta área ambiental, né? E em todos os setores, não é só o setor agrário, o setor industrial, o setor de produção, o setor produtivo é muito importante para isso. Tanto é que nós conclamamos, à época, a participação das federações de indústria da região nordestina, porque elas têm atividades industriais e comerciais que impactam na convivência com o nosso bioma. Nós temos o quê? Nós estamos assentados numa região semiárida. Não é? O Nordeste é, por excelência, uma região semiárida. E ao longo da história, há sido implementados vários projetos que garantam a sustentabilidade do bioma e do nosso chão, que é o semiárido. Né? Você tem uma ideia, aqui no Ceará, Sucena, o Ceará está coberto por uma vegetação, 92% dessa cobertura é caatinga. Né? Então, nós temos... O Ceará é um estado-chave nesse debate, nessa discussão permanente, dioturna, porque essa questão ambiental ela conclama de todos nós uma discussão permanente, um debate permanente, sob pena de, quando nós formos nos ocupar dessa preservação, talvez já seja um pouco tarde demais. E a gente, enquanto instituição do terceiro setor, temos de forma permanente provocado este debate. Essas 56 propostas foram encaminhadas para todos os níveis de governo,
para todas as instituições do terceiro setor, as entidades de classe, a sociedade de uma maneira geral. Então, Então, o observatório, ele nasce da segunda conferência, é isso? Bom, nós tínhamos tirado como proposta da primeira realizarmos a segunda conferência, continuar o debate. De sorte que 6 anos depois da realização da primeira, 2012, nós conseguimos reunir de novo todos esses atores importantes para a discussão da questão ambiental e em junho de 2018, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, com os mesmos parceiros, com os mesmos protagonistas, nós conseguimos realizar a segunda conferência. Só que desta vez, Sucena, na primeira conferência, o foco central foi o bioma. Nesta segunda conferência, nós discutimos o homem, o ser primitivo que habita as áreas da Caatinga. Então, esse foco foi voltado para o homem na sua interação com o meio ambiente, com o bioma. E da mesma forma como da primeira conferência, a segunda foi realizada com a mais, digamos assim, a maior representatividade possível das esferas de governo em todos os níveis. Novamente, o Banco Central, ou o Banco do Nordeste, teve um papel destacado nessa conferência. Nós realizamos uma feira de saberes e conheceres da Caatinga, uma feira com produtos os mais variados, produtos da Caatinga, puramente produtos extraídos do bioma. Foi tirado também um segundo livro, que está em disponibilidade, não fisicamente, mas está disponível em meio digital. Eu também posso passar para o Vozes dos Biomas, essa edição digital, em que a gente faz um relato da segunda conferência. A gente oferece muitas imagens mostrando a atual situação do bioma. E uma das coisas mais preocupantes aqui para nós do Nordeste, Sucena, é exatamente o grave e avançado fenômeno da desertificação. Ou seja, nós estamos perdendo áreas agricultáveis para a desertificação, que é a falência do solo. Você está saindo do estágio de semiaridez para o estado de aridez total. Então, esse é um fenômeno que nos preocupa sobremaneira, porque a desertificação ela é também um fenômeno que abala profundamente a manutenção do bioma. É a má utilização do solo, o manejo insustentável, às vezes até irresponsável, que leva à degradação total do solo. Do ponto de vista deste fenômeno, o estado do Ceará é um dos mais atingidos pelo fenômeno da desertificação. Então, ou a gente tem uma política de Estado, uma política permanente governamental, com a participação da sociedade civil, das instituições de classe, ou esse fenômeno pode nos levar a um estado de aridez plena, o que também é motivo de muito debate, de muitos questionamentos, de muitas avaliações e estudos sobre esse grave problema que assola o semiárido nordestino. E a gente, uma das determinações, um dos quesitos aprovados pela segunda conferência foi a criação, foi tirado como uma das resoluções da segunda conferência, a criação do Observatório da Caatinga.
porque nós temos, por exemplo, nós temos o Instituto Nacional do Semiárido, que é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, cuja sede fica em Campina Grande, no estado da Paraíba. Nós temos o ASA, que é a Associação do Semiárido. Nós temos o núcleo da biosfera da Caatinga, que funciona no estado de Pernambuco. A iniciativa do observatório ela pretende ser um amplo canal nacional e internacional de debate, discussão, difusão e conhecimento da Caatinga. Então, o observatório nasce como um hub tecnológico. Nós vamos criar uma sede física no município de Quixeramobim, aqui no Ceará. Quixeramobim é um município que fica a 206 quilômetros da capital Fortaleza. É um município incrustado no semiárido. A sua vegetação é 100% caatinga, e esse município é o centro geográfico do Ceará. E a gestão municipal atual se dispôs a colaborar, a sediar o Observatório da Caatinga, que vai ser um centro de discussão importantíssimo. Nós vamos criar um mega portal. Lá na sede física em Quixeramobim, nós vamos ter estudiosos, vamos montar um horto florestal, a captação de energia vai ser energia solar, e nós vamos manter um constante diálogo via rede mundial de computadores, via internet. Vamos ter palestras, vamos ter a exibição de documentários, de exemplos de projetos sustentáveis, porque a questão ambiental... Por favor, quanto à implementação, quando está programado, e eu gostaria que o senhor explicasse também como as pessoas interessadas podem estar participando, né? Já que é um instrumento da sociedade civil também, né? Esse que é o monitoramento, né, da participação cidadã também. Nós já estamos atrasados no nosso calendário de implantação do observatório por uma razão que foge à nossa competência ou à nossa vontade, que é essa crise sanitária nacional com a pandemia, com a Covid-19. O município de Quixeramobim, que vai ser a sede nacional do observatório, ele tem passado por maus momentos, muitos casos de Covid-19. A cidade esteve em estado de lockdown, isolamento social muito severo, e isso tem atrasado essa instalação, porque nós dependemos de ações da prefeitura, porque ela vai destinar um espaço físico lá na cidade, e nós temos conversado muito com o gestor lá, o prefeito Cirilo Pimenta, que é um estudioso também do setor primário, é um catingueiro, e isso tem atrasado muito a instalação física do observatório. Mas nós já temos divulgado para todos os estados onde o bioma existe. Nós já temos uma articulação com a bancada federal do Nordeste, no Congresso Nacional. O Nordeste, Sucena, tem uma bancada de senadores, que é chamada Bancada Nordestina, é composta por deputados federais e senadores da região Nordeste. E nós vamos levar essa discussão para Brasília, para o Ministério do Meio Ambiente. Nós queremos contar com a colaboração do Ministério. Já temos acordos e acertos feitos com parlamentares federais nas duas casas legislativas,
né, que são importantes, porque as decisões sobre políticas públicas, elas dependem também, muito fundamentalmente, da mobilização da nossa bancada, da nossa representação parlamentar. Para que você tenha uma ideia da importância dessa participação parlamentar, tramita na Câmara dos Deputados uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. E a nossa grande política, que é uma das iniciativas do Observatório da Caatinga, é nós pautarmos, porque essa proposta de emenda constitucional, ela está dormitando nas gavetas insondáveis da Câmara dos Deputados. Então, nós queremos sensibilizar a nossa bancada para destravar essa discussão, esse debate, para começar essa discussão. Essa proposta, ela coloca a Caatinga e o Cerrado, ela transforma esses dois biomas em patrimônio nacional. Então, os nossos legisladores têm que estar atentos a essa demanda da Caatinga e, desse ponto de vista da articulação política, o Observatório vai cumprir um papel de articulador junto à nossa bancada para nós conseguirmos pautar esse debate na Câmara dos Deputados, porque, primeiro, a emenda constitucional tem que ser votada na Câmara, depois vai ao Senado, porque essa transformação ela vai garantir a execução de políticas públicas que garantam uma maior proteção ao bioma. Ao se Professor, patrimônio... Pois não? desculpa, com relação à sociedade civil, né? Como a sociedade civil pode participar e contribuir para o observatório? Quais são os caminhos? O grande caminho, o grande desaguadouro, nós vamos ter, Sucena, nós vamos ter esse mega portal, nós vamos discutir, veja bem, nós pretendemos discutir no observatório, além do bioma, nós temos que discutir o semiárido, o fenômeno da desertificação, nós temos que discutir a questão dos recursos hídricos, porque eles são muito caros para nós aqui do Nordeste. Desse ponto de vista, nós temos um ganho muito grande com a construção da transposição do São Francisco, que vai garantir abastecimento de água para pelo menos 12 milhões de pessoas na região nordestina. Ela vai chegar à transposição em 4 estados do Nordeste, que é Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Então, nós vamos discutir essa questão do bioma, da desertificação, do clima, a questão dos recursos hídricos e também já estamos em negociação, porque o Ceará, em breve, o Ceará vai ser sede de um escritório da FAO, a FAO que discute a questão da alimentação no mundo, que é ligada à ONU. O Ceará já está em vias de sediar um escritório regional da FAO. Então, nós já temos acertado um acordo, né, com a FAO para nós estudarmos também a questão da segurança alimentar. No Brasil, talvez nós sejamos a região onde a fome mais campeia, e a fome ela se abate, sobretudo, sobre as regiões mais pobres do Nordeste, que são as regiões semiáridas, onde está presente o bioma Caatinga. Então, esse nosso convênio com a FAO vai nos possibilitar trazer essa discussão para o seio do observatório. Na questão dos recursos hídricos, nós já temos uma negociação com o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras
contra as secas, que é um departamento que já tem mais de 100 anos e que é o responsável pela construção das grandes obras hídricas do Nordeste. Nós já estamos negociando também uma parceria com a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que já teve, eu diria, um papel muito mais relevante do ponto de vista da implementação de projetos de desenvolvimento para o Nordeste. Hoje a SUDENE está um tanto quanto esvaziada. Não é mais a SUDENE do grande Celso Furtado, que, do ponto de vista histórico, talvez tenha sido, no século XX, um dos maiores economistas do Brasil, um cientista econômico que, por 20 anos, deitou cátedra na Universidade de Sorbonne, na França. Nós vamos ter também a inserção dos governos de estado nordestinos. Vamos montar uma rede de colaboradores, de parceiros que vão construir um projeto a partir dos postulados que foram tirados da primeira conferência, que vai nos ajudar a implementar essas 56 sugestões de políticas públicas e privadas para que o bioma ele consiga ser sustentável. Então, essa questão é muito grave, como eu lhe falei no início da minha assertiva, quase 50% do nosso bioma já está degradado. Então, Professor, ou a gente toma atitudes agora, ou pode vir a ser muito tarde para isso. Professor, a gente está chegando nos momentos finais, né? E eu gostaria que o senhor pudesse explicar como os cidadãos podem participar do observatório, que espaço eles vão ter nesse observatório, né? E como eles podem manter o contato para, enfim, poder fazer essa troca com vocês. E se o senhor quiser também as suas considerações finais, né? Por favor. Ok, querida. Essa troca, essa interação, ela vai se dar, sobretudo nesse momento de pandemia, muito remotamente. Nós vamos começar trabalhando de forma remota. E aí nós vamos disponibilizar um conjunto de instrumentos das redes sociais. Nós vamos ter o Mega Portal, nós vamos ter toda uma rede social com Facebook, com Instagram, com Twitter. Então, nós vamos ter a produção de documentários através do portal, nós vamos disponibilizar vídeos que tratem da questão da caatinga, né, a questão do semiárido do Nordeste, tendo como destaque a caatinga, e os parceiros, a sociedade civil, vai participar através dessa conexão tecnológica que nos aproxima hoje de todo mundo. Hoje nós estamos todos muito próximos através das redes sociais, da tecnologia da comunicação. Então, esse nosso portal ele vai possibilitar a realização de palestras, de audiências públicas, de lives. Então, nós vamos manter um calendário de discussões, de debates, de avaliações, de cenários a partir das redes sociais. Então, vai ser tudo disponibilizado para o grande público. Nós vamos ter uma interface muito forte com as nossas universidades, porque elas são importantíssimas. Eu já conversei com o reitor da Universidade Federal do Estado do Ceará. A Universidade do Ceará já se prontificou para ser uma grande parceira do observatório. Então, nós vamos estar interligados, Sucena, nesse primeiro momento, através das redes sociais, do nosso, eu costumo sempre dizer, mega portal, porque nele nós vamos disponibilizar imagens, palestras, debates, filmes,
documentários, nós vamos fazer um levantamento histórico de tudo que já foi feito em relação à Caatinga, nós vamos fazer um levantamento da cultura nordestina, nós vamos estudar a questão alimentar, a nossa cozinha, nós temos estudiosos sobre a produção alimentar própria do sertão, alimentação sertaneja, alimentação catingueira, de tudo que a gente produz de alimentos que possam servir para matar a fome de milhares de nordestinos que, em pleno século XXI, ainda são assolados pela fome, o que é uma ignomínia. Nós ainda temos uma fome muito presente na região Nordeste. Já foi muito mais grave, já foi muito mais dramático esse quadro de fome, né? As secas que não nos deixam mentir, as grandes secas, sobretudo as de 1897, 98, 99, a grande seca do 15, de 32, que até, para você ter uma ideia, Sucena, em 1932, a seca foi tão rigorosa no Nordeste que no Ceará foi criado um campo de concentração para evitar que os flagelados da seca, da fome, chegassem na capital. Então, nós vamos discutir também, através do Observatório, a questão social, a questão política, social, econômica e ambiental. Então, nós não vamos ser apenas um organismo diletante. Nós queremos produzir conhecimento, produzir ciência, produzir o que há de melhor para o nosso bioma, não tenha a menor dúvida disso, e a gente quer, no médio prazo, ser uma referência para o Nordeste e para o Brasil de um grande vetor de discussão sobre a Caatinga. Esse é o nosso compromisso, é a nossa missão e a nossa visão de futuro. E, desde já, eu lhe agradeço muito a sua atenção, esse espaço generoso que vai nos ajudar a divulgar, porque nós vamos trabalhar com a informação. A informação é fundamental para que as pessoas possam se engajar nessa grande luta nossa, uma luta pátria, uma luta patriótica, que preservar o nosso bioma, a nossa gente sertaneja, é uma luta patriótica, para que o Brasil seja mais igual, para que não haja tanta desigualdade regional como se assiste hoje em nosso país. Essa é a nossa missão, essa é a nossa luta, é o nosso sonho, é o nosso grande sonho. Gratidão, professor.